Mais uma vez aqui com a doutora Renata Nini Goldoni, especializada em direito imobiliário, uma craque no assunto, que vai ajudar a gente a entender esses detalhes importantes, às vezes muito sensíveis, muito nervosos, do mercado imobiliário, das questões imobiliárias. E hoje nós vamos provocar a doutora Renata para um conhecimento dela com relação às fraudes de locação. Tem muito contrato, tem muito detalhe, não é isso? A senhora pode nos ajudar com um pouco de orientação, porque a gente está vivendo aqui na região um boom de novos imóveis, muita gente investindo para locação, para ter uma renda. Isso. Os contratos, eles são assim, antes de você fechar o contrato, já começa a primeira confusão. Qual garantia será dada para o contrato? Então, nós temos as três principais, a fiança, o seguro-fiança e a caução. Então, assim, todos eles têm as vantagens e as desvantagens. E você precisa estar ciente disso para poder escolher uma que funcione para você. A primeira, que é o fiador, que é a mais comum, né, a mais conhecida, uma pessoa fica responsável, né, pelo pagamento. Se o inquilino não pagar, ele vai pagar a dívida. Só que o que as pessoas não sabem é que, assim, o único bem daquela pessoa não pode ser penhorado. Então, esse fiador, ele precisaria ter pelo menos 2 imóveis no nome. Então, e aí já é muito difícil, é muito constrangedor. Você ter que pedir para a pessoa ser o seu fiador e ainda ter que pedir uma pessoa com 2 imóveis. A fiança, ela não é a mais escolhida hoje em dia exatamente por causa desse problema com os bens. Constrangimento, O talvez. constrangimento e o número de imóveis, né? Porque às vezes você fala, a pessoa tem um imóvel de 1 milhão, só que esse é o único, não entra em execução. A segunda é a caução. A caução é muito mais prático, você dá 3 vezes o valor do aluguel, é devolvido no final do contrato com o reajuste de poupança. Só que às vezes você demora um pouco mais para tirar essa pessoa do imóvel quando ela para de pagar. Né? Então, se ela parar de pagar, é um valor que vai assim, né? Aluguel, condomínio, enfim, vai tudo. Às vezes é um prejuízo Às vezes é um alugar. prejuízo. E outra coisa, às vezes o inquilino, além de não pagar, quando você consegue fazer o despejo dele, o imóvel está destruído. Então você ainda vai ter que colocar e daí essa pessoa não tem nada, né? Você vai entrar com uma ação e você não vai conseguir rastrear os bens dessa pessoa. Ressarcir do prejuízo. Se ressarcir, porque geralmente não tem nenhum valor ali em conta, carro, não tem nada. Uhum. O último, né, que é o mais conhecido, é o seguro-fiança. O seguro-fiança tem sempre uma seguradora grande por trás, mas você precisa pagar um valor por mês, que quem paga é o inquilino. Tá? Se o inquilino para de pagar, a seguradora assume essa dívida. Só que vamos combinar que se o inquilino parou de pagar o aluguel, parou de pagar o condomínio, ele vai continuar pagando o seguro? Claro que não. Quem vai pagar vai ser você, proprietário. Então, você tem que estar ciente que isso pode acontecer. Você vai deixar de receber o aluguel, vai ter que arcar com o condomínio e ainda vai ter que arcar com esse seguro para poder se ressarcir. Sim. Entendeu? Então, assim, são 3 garantias que são legais, mas, assim, todas as 3 têm as suas fragilidades. Tá? Então, assim, já começa essa confusão logo no início. O que eu sugiro? Que a análise cadastral seja muito bem feita. Então, você tem que saber se realmente a pessoa ela tem uma renda compatível, se é da natureza dela, porque assim, com o tempo, a gente ganha ali uma expertise no ponto de saber quem vai dar trabalho, quem não vai dar, entendeu? É isso que eu sempre falo, né? De você sempre procurar um advogado e um corretor que realmente esteja ali nesse métier, porque a gente tem um olhinho, às vezes pela voz da pessoa, né? A gente já sabe se essa pessoa vai dar problema ou não. E assim, fazer uma busca, né? Hoje em dia você entra no Instagram para ver que nível que é, né? Se vai ter muita bagunça, se você vai ter... Às vezes nós temos aquele inquilino que ele é ótimo, ele paga, ele não atrasa um dia. Só que todo mês ele recebe uma multa, porque andou sem camisa pelo condomínio, ouviu música alta, arrastou móveis. Então, assim, é aquela pessoa que gosta de causar. Então, precisamos evitar também esse tipo de pessoa. Um outro ponto importante é assim, no contrato, nós precisamos ter a vistoria muito bem feita. Gente, a vistoria não é brincadeira, porque na hora de você assinar o contrato, tá tudo certo, o imóvel tá maravilhoso, a pessoa ela vai dar certeza que ela vai arrumar o imóvel, vai te entregar muito melhor do que pegou. Mentira.
Mentira, ela vai dar uma destruída no seu imóvel e depois você não tem como provar que o imóvel estava Se assim. não houver uma Então, você vistoria. tem que ter fotos, você tem que ter vídeo, você tem que ter laudo, você tem que ter por escrito. Então, qualquer documento dessa vistoria, e assim, não esquecer dos detalhes. Então, anotar todas as dobradiças de armários, as lâmpadas. O que geralmente dá muita confusão é em casa, né? Casa tem portão automático, tem piscina, tem banheira, ar-condicionado. Então, assim, o que é da responsabilidade do proprietário, o que é responsabilidade do inquilino? Então, a manutenção é do inquilino, mas alguma coisa, por exemplo, queimou o portão. Por que queimou esse portão? A pessoa fez a manutenção? Quem mora em casa sabe que mensalmente você tem que passar uma graxa, porque senão o portão ele vai ficando, ele vai pegando, 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 vai ficando pesado e ele queima mesmo. Então, por que queimou? É estrutural? Não, é falta de manutenção. Ar-condicionado, a pessoa entrega, o proprietário entrega o ar-condicionado com o laudo. Ó, foi feito troca de filtros, a manutenção, tá tudo aqui. A pessoa ela vai usar 30 meses, ela tem que entregar com o mesmo laudo, entendeu? De que foi feita a manutenção disso. Porque assim, às vezes você perde o aparelho por falta de manutenção. Isso. E aparelho é muito mais caro do que só a manutenção. Então, assim, tudo tem que ficar muito bem esclarecido dentro desse contrato. Né? O contrato não é brincadeira, não é só você pegar um contrato feito pela internet e mudar nome, né? Colocar nome, CPF, data e valor. Não é bem assim. Então, cada caso é um caso, a gente tem que ser criterioso na hora de colocar a pessoa lá, na hora da gente tirar, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, no contrato, tem que estar estipulado como que vai ser a forma de devolução da caução, porque senão o proprietário pode ficar com o seu dinheiro. Gente, até hoje tem gente que faz depósito de caução sem ter contrato assinado. Entendeu? Então, assim, falar, ai, aonde que eu pago? Calma, você não vai pagar nada ainda que você não assinou o contrato. Não, mas eu quero garantir. Sim, o apartamento está garantido para você. Eu estou falando, eu estou puxando a documentação, nós estamos fazendo o contrato. Tá. Então, as pessoas, assim, elas não têm muito medo de perder dinheiro, né? Então, elas vão dando. E, assim, golpes, né? Tem muita gente que deixa chave em portaria. E daí o que acontece? O estelionatário passa ali e descobre que tem aquela chave, porque isso rapidamente e facilmente é descoberto. A pessoa vai lá e faz umas fotos, coloca na internet e se passa por corretor. Consegue entrar no prédio, vai lá, mostra o apartamento, Pega um sinal. pega um sinal, Meu pega uma Deus do caução céu. e depois assim, a pessoa fala, olha, eu sou o novo inquilino, não estamos sabendo de nada, não tem contrato, não tem chave, não tem nada. Então, e essa pessoa não existe, essa pessoa que entrou aqui e acompanhou. Então, assim, a gente recebe muita notícia disso mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, e é bom você ser conhecido dentro do prédio. Então, isso já aconteceu comigo, né? Eu sou conhecida como a doutora Renatinha, né? Ali na região do centro, todo mundo me conhece. E eles bateram o olho, ele sabia que ia para um apartamento que eu que administrava, né? O porteiro. E ele falou assim, eu tô fechando com ele. Eu falei, não, mas quem administra é a doutora Renatinha? Não, é esse cara que não, liga pra ela. Ele ligou pra mim assim, gente, era um golpe. E assim, a chave não estava na portaria. Até hoje eu não descobri como que essa pessoa descobriu essa chave. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com todos esses detalhes. Porque eles pegam, eles fazem anúncio, é tudo muito perfeito. Sim. Né? Então, precisa realmente tomar muito cuidado. E daí, assim, outros pontos importantes, né? Então, a devolução da caução, qual a garantia que vai ser dada, a vistoria e também, assim, o valor de reajuste. Então, você não pode reajustar. Tem gente que reajusta o contrato todo mês. Então, assim, você precisa seguir, seguir a lei. A lei fala uma vez por ano, entendeu? Agora, repasse de condomínio, repasse de IPTU, o IPTU também é uma vez por ano, mas o de condomínio, às vezes, você pode, sim, repassar quando tem aumento. Às vezes, o gás e a luz vem dentro. Tem a decisão da Assembleia para alguma obra, Sim, alguma coisa assim. a obra é do proprietário já, Sim, né? Então, assim, isso, por exemplo, vai pintar o prédio. É. Então, tem muito problema com fundo de obra, fundo de reserva. Então, nas assembleias é sempre muito importante ficar definido para que aquela verba vai ser feita. Porque, por exemplo, se for para troca de elevador, é do proprietário. Se for para uma pintura do prédio, é do proprietário. Mas se for para pagamento do 13º, é do inquilino. Então, assim, tem que ter sempre tudo muito bem estipulado ali. Tá. E a senhora, como advogada de um proprietário, a senhora acompanha isso e isso faz parte desse pacote de assessoria. A gente acompanha desde o início até o final. Então, eu que vou atrás do inquilino, eu que faço a busca da documentação, resolvo todos os problemas. Se tem alguma coisa quebrado antes de entrar, a gente já conserta para não ter reclamação e falar que aquilo já estava quebrado. E a gente vai resolvendo tudo, eu que recebo os pagamentos, eu que efetuo o pagamento. Gente, nunca pode deixar inquilino pagar condomínio e pagar IPTU, porque eles não pagam. Eles esquecem. E daí é o seu patrimônio que vai pro ralo.
Entendeu? O inquilino, ele sai do apartamento e deixa só a dívida. Então, assim, sou eu que sou responsável pelo pagamento dessas verbas, né? E daí repasso ali o valor para o proprietário. Precisa tomar muito cuidado que tem a imobiliária que não repassa, que repassa menos, que pega ali um dinheirinho por fora, fala que o condomínio está mais alto. Então, assim, gente, tudo isso precisa ser escriturado, né? Então, precisa ter sempre uma prova ali de qual é o valor do condomínio que você está pagando. É um trabalho de É um, detalhe, não? é um trabalho, né? Para não realmente cair em golpe. Isso é uma entrevista e também é uma aula de pânico, né? Porque Então. se você não tiver Se não tiver, cuidado, bem assessorado, você está com um problema. Você não está com porque às imóvel, vezes o né? proprietário ele acha que assim, eu tenho um imóvel, eu vou colocar uma pessoa lá e não vou ter dor de cabeça. Isso. E assim, as pessoas, elas não têm uma fidelidade com aquilo imóvel. Antigamente tinha, né? Eu vou alugar esse imóvel, eu vou ficar 30 anos nesse imóvel. Hoje as pessoas ficam 30 dias e elas querem ir embora e elas não querem pagar multa. E daí, assim, quando você vai mostrar um apartamento, um imóvel, uma casa, as pessoas falam assim, isso aqui para mim tá tudo bem. Né? Mas você viu esse defeito? Porque assim, os defeitos também precisam ser mostrados, né? Uhum. Então, às vezes, por exemplo, não tem box no chuveiro, né? Então, é um apartamento que não tem o box. Olha, o proprietário não vai pôr, não tem. Não, tá tudo bem. Daí, depois de um mês, olha, eu vou sair porque eu preciso do box. Mas você não viu, porque agora você já assinou o contrato, você tem uma responsabilidade com isso. Isso. Porque assim, o proprietário, quando fecha o contrato, ele tem uma previsão orçamentária de 30 meses, pelo menos. Entendeu? Então ele se programa com aquele valor. Daí a pessoa fala, estou indo embora e não vou pagar multa. Sim, você vai pagar multa. Né? Então, a multa é integral, nesse caso, porque ficou pouco tempo. A multa ela é sempre proporcional ao tempo restante que falta ali para finalizar o contrato. Isso, exatamente. Então, assim, as pessoas elas querem ir embora, elas querem que você perdoe multa. Então, assim, tem muita gente que esquece de pagar o boleto do aluguel e liga. Olha, você pode emitir outro boleto? Não, eu não posso emitir outro boleto. Entendeu? Porque assim, primeiro que eu administro muitas unidades, eu faço muitos pagamentos, eu não posso. Se eu for abrir a brecha para um, eu vou ter que fazer para todos. Então eu vou passar o mês inteiro emitindo o boleto e cancelando o boleto. Uhum. Então, se você esqueceu de pagar o boleto, no próximo mês você se reorganiza melhor para poder pagar na data correta, entendeu? Vai pagar com multa. Então, assim, e daí, assim, com o proprietário, eles acabam abusando um pouco mais, né? Porque o proprietário, porque ele já começa assim, olha, se você não liberar a multa, eu não vou pagar. Não vai pagar, você vai pro Serasa. Entendeu? Uhum. E daí, assim, o proprietário não tem coragem disso. Porque primeiro ele vai falar, mas eu vou ficar sem meu dinheiro, a pessoa não vai pagar. E a pessoa fica sem pagar mesmo, né? Porque sabe que o proprietário vai demorar para procurar um advogado. Agora, quando você sabe que você é advogado, você sabe que é muito engraçado que, às vezes, pelo telefone, você fala assim, é direto com o proprietário? Não, eu sou advogada responsável pela administração do imóvel. A pessoa desliga o telefone. Na hora. Na hora. Entende? Então, assim, a pessoa já sabe. O proprietário, às vezes, se sente refém, porque ele pensa, o inquilino pode detonar o meu imóvel, não é isso? Sim, não, mas é que assim, o proprietário também, ele fala assim, mas eu posso fazer isso direto com o proprietário, que eu não vou pagar os 10%. Eu, né, economizo esse valor. Só que assim, daí na hora H, ele vem procurar, né? Claro. Então, tem muita gente que procura, fala, olha, você faz administração? Faço 10%. Daí as pessoas falam, não, eu vou fechar por fora. Tudo bem, você fica à vontade. Só que daí, quando o inquilino dá problema, eles me procuram. Doutora, a senhora não faço. Entendeu? Não faço. Você me desculpa, mas não faço. Claro. Entendeu? Porque assim, quando você faz administração e dá algum tipo de problema, eu, como advogada, eu entro com ação de despejo, eu não cobro os honorários. A gente cobra só as taxas ali, né? Custas iniciais, custas de processo, as taxas do processo, mas honorários advocatícios não é cobrado porque já está incluso nessa taxa. Tá. E daí a pessoa quer que você trabalhe, só que você não recebeu a taxa, eles não querem pagar os honorários, e daí assim, daí você fica com o mico na mão. Tá vendo? Ter imóveis, né? Ter imóveis também tem seus percalços, né, doutora? Sim. Muito legal. Gente, muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. Estamos à disposição. A doutora Renata se dispõe a responder qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês façam aí nas nossas redes sociais. Mande uma mensagem para a gente repassa isso para a doutora Renata e, claro, ela vai ter maior satisfação em atendê-los e esclarecer dúvidas que vocês tenham. Tá bom? Até o próximo programa. Um abraço, muito obrigado. Obrigada.